boa tarde, minha Paraíba. Quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, dia de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, feriado nacional, mas estamos aqui dentro da programação da sua TV Arapuã com mais uma edição do seu Rede Verdade. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o desempenho do Poder Judiciário paraibano. O que você acha do desempenho? O que você acha? Qual é a sua avaliação sobre a Justiça paraibana? O Tribunal de Justiça da Paraíba está realizando uma pesquisa para colher aí as avaliações tanto do cidadão quanto de advogados e também de magistrados e servidores do Poder Judiciário sobre a atuação do Judiciário aqui na Paraíba. E nossa conversa de hoje é com a juíza Aparecida Gadelha, corregedora auxiliar do Tribunal de Justiça e coordenadora dessa pesquisa que está sendo realizada aí pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Doutora Cida, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui nesta quarta-feira ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. É uma honra, um prazer enorme estar aqui no Rede Verdade com você, conversando sobre assuntos do Poder Judiciário e levando mais conhecimento à população, fazendo essa interação que é tão necessária e tão cara para nós que fazemos o Poder Judiciário. Bom demais. Então quer dizer que o Poder Judiciário da Paraíba resolveu se colocar na exposição para ouvir a opinião da população em geral, de vários níveis e de vários setores, inclusive. Conta pra gente que iniciativa foi essa, de onde surgiu e os detalhes dessa pesquisa. Pois é, não é de hoje que todos sabemos que o Judiciário precisa sim se aprimorar e, nesse sentido, o Tribunal de Justiça encampou um desafio gigantesco, que é também denominado pelo Conselho Nacional de Justiça de macrodesafio. Então, o Tribunal de Justiça adotou um macrodesafio que tem por fim fortalecer essa relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade, com os atores também do sistema de justiça, com o cidadão usuário do sistema de justiça. Só que foi que o Poder Judiciário pensou, bom, se nós vamos fortalecer essas relações institucionais com a sociedade, nós precisamos partir de um ponto inicial. E qual é? É justamente o que pensa o cidadão, o que pensa o promotor, o que pensa o defensor público, o advogado, a advogada sobre o Poder Judiciário. Nós não podemos partir da premissa de que sabemos tudo, de que conhecemos o ponto de vista do cidadão e, a partir daí, elaborarmos ações que talvez nem alcancem o que o cidadão pensa. Ou seja, a partir da percepção externa e de quem usa, de quem trabalha, de quem atua, é que vocês têm condições de fazer aí, a partir do diagnóstico, adotar algumas ações. Exatamente. Então, foi nesse sentido que o Poder Judiciário da Paraíba pensou na elaboração de uma pesquisa de avaliação do Poder Judiciário. Então, é a oportunidade que o cidadão tem agora, o cidadão, o membro do Ministério Público, Defensoria Pública e advogados e advogadas, de falar com o Judiciário e dizerem o que pensam a respeito do Judiciário. Porque fica aí algo muito hermeticamente fechado, para usar a redundância, do ponto de vista de Poder Judiciário. Se não fizer isso, ele se distancia. É mais fácil isso no Poder Executivo, que está mais exposto ao dia a dia da cobrança e das críticas. Exatamente, a população fala mais, né? E a ligação com o Poder Executivo também é mais fluida, com o Poder Judiciário um pouco menos, porque a função do juiz é estar lá em processo todo dia. Então, realmente, nós temos essa dificuldade de conversar com o cidadão fora nas audiências, né? Mas que é outro tipo de conversa, de diálogo. Então, assim, para poder nós termos condições de avaliar quais são as nossas ações que vão favorecer essa aproximação, nós precisamos ouvir, obviamente, quem faz uso do Poder Judiciário, quem participa do Poder Judiciário. E a gente sabe sempre, Luiz, que existem as reclamações de processo, o Poder Judiciário é demorado, não tem tanta celeridade, mas a partir dessa pesquisa o cidadão vai poder dizer quais são os pontos que precisam ser melhorados de uma maneira menos genérica, de uma maneira mais específica. Com base na sua experiência. Do tipo, o cidadão vai responder, é interessante a audiência virtual? É interessante uma comunicação por WhatsApp? Eu estou tendo acesso a uma sala de atendimento à distância? Então, através da resposta a esses questionamentos, nós vamos poder compreender
especificamente e com muita propriedade o que é que pensam a respeito do Poder Judiciário. E no detalhe da pesquisa, como é que ela foi montada? Qual é o conteúdo dela? Para separar, ela foi uma pesquisa só e todos respondem, advogados, o cidadão que usa, o juiz, o servidor, ou ela foi segmentada ali por setores? O que é que tem de pergunta no geral, naturalmente, em cada pesquisa? O público-alvo, né, para começar, são cidadãos que têm processo na justiça ou já tiveram, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, advogados e advogadas. Mas, para cada um, há um questionário específico, porque cada um vivencia a experiência com o Poder Judiciário, obviamente, de um ponto de vista diferente. O promotor de justiça... Isso, o promotor com suas atribuições, o advogado e o cidadão, né, que é a maneira mais diferente ainda de entender o Poder Judiciário, porque não tem essa formação jurídica, né? Então, para cada público-alvo, há uma pesquisa específica. E aí nós estamos perguntando, em primeiro lugar, sobre o perfil geral do cidadão ou do ator do sistema de justiça. Qual a idade, lembrando sempre que nós atendemos à Lei Geral de Proteção de Dados, não existe exposição de dados de quem responde. Então, nós primeiro perguntamos sobre o perfil de quem está respondendo. Depois, há uma segunda bateria de perguntas, todas muito objetivas, fáceis de responder. O que existe de esclarecimento também é feito na pesquisa. Depois nós perguntamos sobre o que está acontecendo no Poder Judiciário, digamos assim. Existe um bloco sobre a visão sobre o Poder Judiciário. Se está havendo um número, por exemplo, razoável de conciliação, se o processo está demorando. E no terceiro bloco, nós perguntamos sobre o que pode ser aperfeiçoado no Poder Judiciário, né? Se nós podemos ampliar essa virtualização de atos, já que todos os processos são virtuais, de atos processuais, como, por exemplo, intimação, citação. Se o cidadão se sente alcançado pela justiça quando ele é contactado por ela, por exemplo, via WhatsApp, se ele tem acesso a uma sala para fazer audiência ou se ele pode fazer audiência virtualmente. Então, são essa gama de questões dividida nesses 3 blocos. Mas lembrando sempre que uma pesquisa precisa ser modulada de uma maneira que seja compreensível para quem está respondendo e é uma pesquisa rápida. Uma pesquisa muito objetiva, muito bem pensada e rápida. Eu ia lhe perguntar, aí quem está nos acompanhando, se eu quero participar, como é? Vocês estão indo atrás das pessoas ou há uma plataforma de acesso, a pessoa pode fazer do celular, fazer de casa e participar dessa pesquisa? Sim, pode ser, e é bem fácil, bem rápido, como eu falei. O acesso é através do site do Tribunal de Justiça. Então, quem quiser pode entrar no Google, Tribunal de Justiça da Paraíba, o site já aparece. No canto direito da tela vai ter um quadro de avisos e que fica passando avisos. Esse aviso da pesquisa está lá em um banner azul bem chamativo, com QR Code que o cidadão pode apontar a câmera, já abre a pesquisa. Então ele já seleciona a pesquisa ali naquela ocasião. E responde ali, dá mais ou menos o tempo para quem... Não chega a 5 minutos. Não chega a 5 minutos, você consegue dar. Exatamente. Então, uma boa oportunidade para quem tem ali alguma leitura para fazer sobre o Poder Judiciário, é uma oportunidade, porque é com base nesses dados que vocês vão tomar outras decisões. Exatamente. Qual é a expectativa de adesão? A pesquisa já está no ar. Quando é que ela se encerra e qual é a perspectiva que vocês têm de adesão? Por exemplo, assim, olha, um número mais ou menos aproximado que gere uma capacidade de ter ali uma noção, uma fotografia dessa realidade. A pesquisa já está no ar, né? Iria ser encerrada na sexta-feira, mas nós prorrogamos para o dia 17, justamente para viabilizar o maior número de respondentes e que represente o pensamento do cidadão e dos demais atores do sistema de justiça. Não existe um número fixado, pré-fixado de quantidade de respondentes, mas o fato é que quem responder vai ter sua visão considerada. Então, nós vamos olhar para o número de respondentes e compreender que foram pessoas que quiseram falar com a justiça e que, sobre essa ótica, são opiniões importantes e que nós precisamos considerar. Lembrando sempre, também para o cidadão, para todos os outros respondentes, que a pesquisa precisa ser finalizada. Então, alguns, nós nos levantamentos iniciais,
temos percebido que alguns começam a responder, mas não concluem. Então, tem que clicar no botão enviar, porque suas respostas só vão ser consideradas se for até o final e clicar no botão enviar. Isso é muito importante de ser comunicado. Eu ia lhe perguntar se você já tem aí preliminarmente algum conteúdo ou não. Vocês estão apenas cadastrando, mas não estão mergulhando, se debruçando ainda pelos conteúdos para poder ter um cenário mais geral. Isso, não começamos a tabular os dados de respostas, vamos fazer isso só ao final mesmo. Nós agora estamos pedindo, inclusive, que quem respondeu à pesquisa, que divulgue. Muitas vezes nós, em família, na vizinhança, nós falamos, eu tenho um processo na justiça que está demorando, o oficial esteve aqui, mas não me encontrou, eu não pude participar de uma audiência porque eu não tinha internet boa. Nós estamos justamente nessa fase de divulgação da pesquisa, pedindo às pessoas que conversem entre si e digam, olha, você não estava falando daquele seu processo que está demorando, essa é a oportunidade de você dizer isso ao Poder Judiciário. De você eleger quais são as prioridades que lhe atingem, que o Poder Judiciário precisa olhar para você. Para efetivamente mudá-lo, se for o caso. Bom, dentro e durante o processo de pandemia, o mundo todo teve que se ajustar e se adequar, o Judiciário não poderia ser diferente. Dentro desse ajuste, que percepção a senhora tem, já e pode dizer, de nível de satisfação dos magistrados, de quem atua, dos operadores do direito e também do próprio cidadão, com o aumento aí das audiências virtuais? Elas vieram para ficar, esse é um modelo, enfim, sem volta. Que leitura a senhora pode fazer, independentemente do resultado que a pesquisa trará? Até pelo próprio desempenho do Poder Judiciário, né, Luiz Torres? Nós agora mesmo presenciamos, sexta-feira passada, o Tribunal de Justiça da Paraíba avançou muito e conseguiu alcançar o selo prata, né, do CNJ. E ele saiu do 9º lugar do selo prata para o 3º lugar. Essa avaliação que se faz do Poder Judiciário, ela observa vários fatores. Um deles é a produtividade, né? Então, durante a pandemia, como você bem falou, todas as instituições tiveram que se readequar, tiveram que correr muito rapidamente atrás da tecnologia. E o Tribunal de Justiça fez isso muito bem, tanto que demonstra esse resultado. Acredito realmente que as audiências virtuais vieram por conta da pandemia, mas também facilitaram muito o próprio acesso à justiça. Porque, a partir de agora, por exemplo, um advogado não precisa pegar um voo de São Paulo para vir atuar numa causa aqui, e uma pessoa não precisa se deslocar de um termo de uma comarca para a sede de uma comarca para participar de uma audiência e ter o seu direito avaliado. Ele consegue realizar até umas 3 audiências no mesmo turno. Exatamente, nós conseguimos. A única dificuldade que ainda persiste, e o Poder Judiciário está atento a isso, é a questão da exclusão digital, né? Então, em alguns lugares mais longínquos, não há acesso à internet, não há às vezes, quem tenha celular. E como é que faz com essa pessoa, com esse cidadão? Pois é, nós já atuamos através das salas de atendimento à distância, dos postos avançados também. Nós sabemos que o Tribunal de Justiça passou por uma reestruturação no sentido de enxugar a quantidade de comarcas. Nós tivemos comarcas agregadas a outras e de repente, uma cidade que deixou de ser comarca, deixou de contar com prédio, deixou de contar com aquele acesso direto. Então, o Tribunal de Justiça vem investindo muito na instituição desses postos de atendimento avançado. E para lá o cidadão pode ir, pode ter acesso à câmera, ao computador, à internet, e lá ele vai participar da sua audiência com toda tranquilidade. Doutora, a senhora falou em produtividade, para o telespectador entender, em grosso modo, a quantidade de processos julgados pelos magistrados, pelos juízes do Poder Judiciário. Agora, mesmo que se corra, que se avance com o processo virtual, que se possa se realizar mais audiências durante um mesmo período, o ser humano tem um limite. Sim. Aí eu lhe pergunto, dentro do Poder Judiciário paraibano, há um déficit de recursos humanos mesmo, de quantidade de juízes e, na verdade, mas não tem dificuldade financeira, orçamentária para poder fazer contratação, realização de concurso, enfim. Que cenário é esse dentro do Poder Judiciário paraibano? Realmente há um déficit de juízes e até de servidores também, mas
antes de nós pensarmos em ampliar em novos concursos, novas contratações e novos dispêndios de recursos, nós precisamos pensar como utilizar a tecnologia a nosso favor e otimizar o trabalho que antes poderia ser feito por 2 servidores e que um servidor só possa fazer esse trabalho até de uma maneira mais célere. Então, o processo judicial eletrônico veio para isso, o tribunal tem investido muito, a Corregedoria de Justiça tem também dado mãos ao tribunal, junto com a Escola Nacional, com a Escola da Magistratura, a nossa ESMA aqui na Paraíba, no sentido de treinar e capacitar magistrados e servidores para utilizarem ao máximo, essas ferramentas. Então, Luiz, enquanto nós poderíamos estar pensando em contratações, nós, até por causa de impedimento mesmo de realização de concurso e de contratação por lei, pelo momento que nós estamos vivendo, a opção foi investir no aperfeiçoamento do nosso corpo de magistrados e servidores para que essas funcionalidades do processo digital sejam utilizadas no seu máximo. E assim nós consigamos fazer mais com menos esforço, que nós possamos fazer mais com menos pessoas também. Então, é no sentido de trazer uma logística melhor a esse processo, para que haja uma celeridade, aproveitando os recursos humanos que nós já temos, que, por sinal, nós temos um quadro muito bom de servidores e magistrados, todos empenhados e muito cônscios também dessa mudança que nós estamos passando. Porque, e é como você falou, nós passamos no período da pandemia trabalhando 24 horas, né? Até porque ninguém podia fazer mais nada, então trabalho, aproveitamos até o tempo que nós economizamos com deslocamento, com se organizar para poder estar ali no fórum e focamos no trabalho. Mas isso, como você bem disse, tem um limite, né? Nós precisamos trabalhar de uma maneira inteligente, utilizar melhor os recursos para que também sobre espaço para o lazer, porque todo mundo precisa, né? Para essa higiene mental que vai permitir que o servidor volte a trabalhar ali com todo o gás, depois do descanso, o magistrado também. Então, é nessa linha que o Tribunal de Justiça tem procurado atuar. Tá, eu quero lhe perguntar também um pouco mais sobre a sua experiência diretamente nas correições no interior do Estado, que a senhora tem colhido dessas correições todas como corregedora auxiliar do Tribunal de Justiça, mas antes de tratar de um tema que foi desse ano, inclusive, a gente acompanhou e participou da eleição para a presidência da OAB da Paraíba, aliás, das OABs e das seccionais no Brasil como um todo, né? E muito debate aqui na Paraíba, para ficar aqui na Paraíba, muito do debate de todos os candidatos à presidência da OAB tinha a questão do respeito às prerrogativas dos advogados e ali uma ou outra crítica à atuação de um outro magistrado em relação a desrespeitá-las. Que cenário a senhora vê em relação, para falar do Poder Judiciário aqui na Paraíba em relação a isso? São casos eventuais ou isso é algo preocupante? Eu posso dizer com toda tranquilidade, Luiz, até porque, abrindo um parêntese, eu fui também presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, então conheço as demandas da OAB, conheço as demandas da advocacia de uma maneira geral, mas o que eu percebo da minha experiência é que são questões muito pontuais. Hoje nós temos uma dedicação tão grande, inclusive ao atendimento, né? É claro que existe uma situação ou outra que precisa ser ajustada, mas tanto o tribunal quanto a corregedoria, nós focamos muito no atendimento ao advogado, que agora tem sido através do balcão virtual, na maioria dos casos, né, porque nós não retornamos 100% ao trabalho regular, mas sempre levando essa mensagem de que o advogado também, aliás, é indispensável à promoção da justiça, como diz a própria Constituição, e os juízes têm percebido que é muito salutar ao processo esse canal aberto com partes e advogados, tem passado isso para os cartórios também, que atendem através de celular, demandas de celular. Então, assim, para resumir, essa questão de não atendimento a prerrogativas de advogados, realmente elas são muito pontuais. E para ser também bem franca, trabalhando na corregedoria, como eu estou hoje atuando na corregedoria, o número de reclamações a esse respeito é bem menor. E
e acrescentando, o nosso número de reclamação é um pouco maior com relação à celeridade dos processos. Ah, tá. Ou E seja, daí a nossa preocupação, e daí o nosso foco de promover a aceleração desses processos. Ok. Doutora Aparecida Gadelha, juíza, corregedora auxiliar do Tribunal de Justiça e coordenadora dessa pesquisa que o Judiciário está fazendo com você, cidadão, você advogado, você promotor de justiça, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, todos os agentes que de alguma forma usam, vivenciam e atuam no Poder Judiciário para dizer onde é que está certo, onde é que está errado. Recebe elogio também, né, doutora? Não. Na pesquisa, não? Não. Mas Existem as perguntas o nível de satisfação. Exatamente, que direcionam para saber se o cidadão, por exemplo, está satisfeito com a audiência virtual. Ok. Né, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta aqui para fechar nosso assunto com a doutora Aparecida Gadelha. Rapidinho, um minutinho a gente está de volta. Mude de vida, mude a cor.